versos iniciais aí, né? O verso 1 e 2, só para a gente relembrar, diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, nós vimos a semana passada, né, os motivos porque ainda devemos observar os 10 mandamentos, e vimos que o próprio Cristo referenda a prática da lei moral no Novo Testamento, então ela está em vigor. O que ele cumpre é a lei cerimonial, né, a lei moral obviamente, mas o que não está mais em vigor é aquilo que tange a lei cerimonial. A lei moral permanece, e ainda permanece com um modo diferente, vamos assim dizer, né, de uma interpretação diferente daquela que era dada pelos fariseus, pelos religiosos da época. Então Jesus vem e diz: olha, ouviste o que foi dito, né, eu porém vos digo, e dá uma demonstração de que a lei de Deus, ou a lei moral de Deus, ela não é simplesmente o foco literal daquilo que está sendo dito no decálogo, mas para cada tema, para cada situação ali, para cada proibição ou para cada postura que é exaltada, você tem aí um leque imenso de práticas e posturas e atitudes que ora são condenadas ou são referendadas. Então isso aí nós não podemos perder de vista, né? Nós definimos então que existe um conflito entre a nossa ética natural com a ética de Deus, e esse problema está em todas as situações, aí, todas as culturas, né, em todas as etnias. Deixa eu ver aqui que o celular abre o microfone. E apesar desse conflito, existe uma maneira de tentarmos harmonizar. Porque o Senhor, quando Ele dá os 10 mandamentos, Ele não dá os 10 mandamentos como um padrão só para o povo judeu. Mas Ele dá esse padrão, uma perspectiva para toda a humanidade. Nós lemos na preciosa hora de oração hoje, né, na devocional, que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever somente dos judeus. É isso que está escrito lá? Não, é o dever de todo o homem. Então, andar segundo o padrão moral estabelecido por Deus é uma perspectiva sobre toda a humanidade, ok? Então, o modo para adequar aí a solução é justamente adequar a nossa ética natural àquilo que Deus diz, e moldar a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa prática de vida segundo o padrão das Escrituras. É a única solução. Mesmo que todo mundo concorde que seria muito bom se não houvesse roubo no mundo. Imagina um mundo que ninguém praticasse roubo. Então, mesmo que todo mundo concorde que seria um mundo melhor, se nós não aplicarmos esse princípio na nossa vida, isso nunca vai acontecer, né? E a nossa sociedade nunca vai ser uma sociedade mais justa. Então, os 10 mandamentos, ele é apresentado para toda a humanidade como um padrão, um sistema que aponta para um padrão de mundo melhor. Não importa se você crê ou não em Deus. A ideia é que esse sistema é o único sistema que até hoje nós conseguimos receber, e que sintetiza tudo aquilo que realmente é importante e que faria desse mundo um mundo melhor. E nós vimos também semana passada que a autoridade dessa lei ou dessa moralidade não podia estar baseada nos homens, não podia estar baseada nas autoridades e muito menos no Estado, né? Porque isso é questionável. Se você chega para alguém e fala assim: olha, não mate. Ele fala: mas por que você está falando não mate? Não, porque isso é o certo a fazer. Não, segundo a sua visão. Para mim, eu acho que tem que matar. Porque quem não mata, morre. Então, para mim,
antes você do que eu. Então, quando você for tratar ética na perspectiva pessoal, para alguns, não roube. Eu falo, mas por que eu não posso roubar? Na minha perspectiva, roubar é justo, porque nós estamos vivendo num sistema injusto, onde alguns têm muito, outros não têm nada, então eu acho que tem que roubar. É aquele sentimento, inclusive, de Robin Hood, né? De que eu vou roubar para tentar manter uma justiça social. Olha aí que maravilha. Então, se for numa aplicação simplesmente da minha vontade contra a sua vontade e vice-versa, a gente não vai chegar num padrão. Agora, o fato dos 10 mandamentos vir enquadrado sobre a declaração, então falou Deus. Todas essas palavras. Aí muda de figura. Mesmo que você não creia em Deus, o fato dessa autoridade que está acima, né, não foi Moisés que falou, não foi um rei que falou, não foi Salomão que falou, não foi a ONU que mandou, mas tem uma autoridade, mesmo que seja intangível para algumas pessoas, isso tem um peso a mais. E mesmo na argumentação, você vai ver que as pessoas tendem a aceitar esse padrão de um padrão moral que está acima da sua vontade, da minha vontade, e que tende a apontar para melhora para todo mundo. Um outro padrão que é interessante aqui, quando nós observamos só a introdução dos 10 mandamentos, é que ele diz assim no verso 2: eu sou o Senhor. E aqui ele se apresenta como o eu sou, né? O Deus Yahvé é o nome dele, por isso que está tudo em caixa alta aí. Eu sou o Senhor, que aponta para o Deus da aliança, que aponta para um monte de coisa, teu Deus. E o objetivo é que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí você fala assim, por que esse argumento? Deus poderia ter dito, eu sou o Elohim, simplesmente, eu sou Deus, que te criou, e que criou todas as coisas. Seria um argumento muito mais general, né, ou geral, que aplicaria a toda a humanidade, ok? Se ele usasse como argumento para trazer os 10 mandamentos, dizendo, eu sou o Deus que te criou, isso seria, humanamente falando, um argumento muito mais amplo e que englobaria todas as pessoas, todas as civilizações, todas as culturas, todas as nações. Mas não, Deus trata de um ponto específico da história do povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou, o que está escrito aí? Da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é importante, por quê? Porque o foco dos 10 mandamentos, irmãos, é gerar liberdade. Quando nós não aplicamos os 10 mandamentos, nós escravizamos uns aos outros. Ou escravizamos através da religiosidade, ou escravizamos através da postura da força. Então, o fraco morre, o forte fica vivo. Ou o forte rouba, o poderoso mente. Eu escravizo todo mundo. Eu não penso nessa perspectiva de dar um dia de descanso, inclusive para o meu animal, nem para o meu escravo. Ou seja, o padrão dos 10 mandamentos, ele tem como objetivo, e Deus usa isso como argumento, produzir um contexto de vida coletivo de liberdade. E por isso que a liberdade é uma das expressões que mais apontam para a inclinação bíblica para qualquer sistema político, econômico, seja lá o que for. Garantir o direito da liberdade do outro, de não escravizá-lo. E todo o sistema bíblico aponta para isso.
a igualdade, mesmo que haja a sujeição entre as pessoas, o respeito à autoridade, mas era para gerar e manter a liberdade. Seja dentro do contexto de família, seja no contexto civil, seja no contexto entre as nações. Então, os 10 mandamentos é utilizado o argumento de que o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, é justamente para mostrar para o seu povo, olha, esses 10 mandamentos ele tem como objetivo gerar uma harmonia entre as pessoas, de modo que haja liberdade, que ninguém mais sobrepõe aí na perspectiva da escravidão. Mesmo que a escravidão ocorra por uma aplicação da justiça diante das posturas das pessoas, dentro dos 10 mandamentos lhe é garantido inclusive o dia de descanso, da moralidade de você colocar todo mundo no mesmo patamar. Então mesmo, mas eu sou escravo por uma série de situações, ou por causa de alguma prática minha, dentro da moralidade da restituição, então eu vou ter que agora viver escravo aí para pagar o prejuízo que eu dei para o cara, mas mesmo assim me é garantido que eu não vou ser abusado nessa perspectiva ou nessa realidade que eu estou, porque eu tenho um direito constituído pelo próprio Deus, de que pelo menos toda semana eu tenho um dia onde eu sou igual ao meu patrão, eu sou igual ao meu senhor, eu sou igual ao meu dono. Olha só. Então essa é a moralidade por trás dos 10 mandamentos. Então, a ideia aqui é uma perspectiva de conduzir o homem a andar em justiça, mas ao mesmo tempo em misericórdia e em amor, né? De dependência desse Deus, que é aquele que, apesar de ser o nosso Criador, e que poderia ter utilizado esse argumento, mas é o Deus que se levanta para livrar o seu povo da escravidão. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, abra sua Bíblia lá em Miqueias, no capítulo 6, um versículo que eu sempre cito aqui com vocês, que é um padrão, né, um código de honra aí, né? E que mostra que o obedecer dos mandamentos de Deus vai muito mais do que simples religião, né? Deus quer vida, Deus quer prática de vida, Deus quer uma ética, Deus quer um modo de viver que glorifique e exalte ao Senhor. Então no capítulo 6 aqui, nós vamos ver o profeta chamando a atenção do povo que estava vivendo uma religiosidade e que isso não estava satisfazendo aquilo que Deus esperava deles e que eles inclusive mereciam a punição, né? Apesar de toda a religiosidade. E aí lá no verso 8, ele vai dizer, sintetizar o que Deus espera de nós. Então ele diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E aí ele diz o que o Senhor pede de ti e o que é bom. Que pratiques a justiça. Veja, a lei de Deus, ela prevê o exercício da justiça. Se você fez algo que é passivo de disciplina e de consequência, você vai restituir a besteira que você fez. Só que ao mesmo tempo, isso não vai te conduzir para um inferno na terra. Porque além de praticar a justiça, o que mais que ele pede aí? Que ames a misericórdia. Que é aqui o que vai equilibrar a balança. Imagine uma situação que só exige justiça. Então você vai cair aqui numa perspectiva, muitas vezes, né? O que a lei diz é o que a lei... Mas existem situações e situações. Então ame a misericórdia. Perdoe como você já foi perdoado. De segunda milha, ofereça outro lado da face. Ou seja, é o equilíbrio do negócio. E o terceiro ponto que ele diz: faça mais o quê? E andes humildemente com teu Deus. Ou seja, esteja em paz com o Senhor. Faça as coisas de modo a glorificar ao Senhor, de modo a demonstrar que você tem a comunhão com Deus.
Então, a sua justiça e a sua misericórdia não vão ser extremadas, porque você tem alguém andando junto contigo aí, que é o próprio Deus. Então, o agradar a Deus vai trazer esse equilíbrio entre justiça e misericórdia. Você não vai ser extremado em nenhuma das coisas. Você não vai ser aquele cara permissivo. Ele errou, não tem problema, não, releva. Sabe, o misericordioso em pessoa. Rapaz, mas está errado, o cara tem que pagar pelo feito. Não, não faz isso não. Deixa quieto. Né? E também não vai ser aquele cara que é só ferro e fogo, que não leva em consideração atenuantes, que não leva em consideração o contexto. Não. Então, esse padrão que Deus apresenta aqui em Miqueias, que Ele quer que nós façamos, né, a prática da justiça, o amor da misericórdia e o andar humildemente com Ele, é o que nos permite estar em equilíbrio, para que a gente não caia nos extremos aqui. Né? E às vezes quando há esses extremos, e geralmente esses extremos há somente para os amigos, né? Há o ditado que diz, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Mas a lei diz assim, então não tem jeito. Agora para os amigos a gente sempre dá um jeitinho. Isso que você vê que há um descompasso entre justiça e misericórdia. Né? Nós tivemos um caso lá em Jabuticabal que eu fiquei assim muito indignado no dia. A nossa igreja lá ficava numa esquina com um fluxo de carros no sentido dela. E ela tinha uma rampa de acesso, uma esquina assim, com um poste, a rampa de acesso com corrimão. E nós tínhamos acabado a escola dominical por volta das 11 horas da manhã. Estava todo mundo saindo na rampa assim, ficou na esquina, ficou mais uns 5 minutos, despedimos, tarará. O pessoal saiu para lá, saiu para cá, eu, como ficava sempre por último mesmo, fechar alguma coisa. Rapaz, o pessoal tinha acabado de sair, eu acho que no máximo 10 minutos, eu acho que não deu isso. Veio um carro na toda e entrou na igreja, na rampa. O corrimão da rampa quebrou o vidro assim do para-brisa. Se o cara tivesse brinco, tinha arrancado o brinco dele. Mas passou assim do lado, assim. E só não acabou com o resto, porque bateu no poste, aí travou entre a rampa, o corrimão e o poste. Mas coisa de alguns minutos. O cara teria matado uns 10, 15 que estavam ali na rampa. Criança, idosos, tudo mais. Pá, chamei a polícia na hora, o cara bêbado, mas trêbado. O carro era do patrão dele, um cara rico lá da cidade. Não sei quem já conhecia, já ligou para o patrão, falou, o cara está aqui, bateu o carro, não sei o que, quase morreu, não sei o que. Veio a polícia. Aí eu peguei e falei assim, o cara é totalmente embriagado. Aí conversa com outro, era a segunda vez que ele já batia o carro dele. Aí eu cheguei para o policial pegou e estava liberando o cara. Por causa do ricão, que era o dono do carro. Eu falei, não, meu amigo, você não vai nem algemar esse cara? O cara não está conseguindo ficar em pé, o cara está bêbado. Esse cara tem que ser preso, em flagrante. Coisa de 10 minutos atrás, ele tinha matado aqui uns 10 a 15. Aí o cara falou assim, pô, mas você não é pastor? Eu falei, mas justamente por isso. Justamente porque eu sou pastor, cara. Esse cara é um risco para a sociedade, pelo que eu estou sabendo, é a segunda vez que ele faz isso, você não vai prender o cara. Não prendeu. Ele falou, se o senhor quiser, aí o senhor vai na corregedoria e fala alguma coisa, meu nome é tal. Liberou o cara na cara dura assim, só porque o carro era de um ricão da cidade. Veja, não há equilíbrio entre justiça e misericórdia. E muito menos temor a Deus, né? Porque esse policial que liberou esse infeliz lá, pode ser que amanhã ele seja atropelado, ou alguém da família seja atropelado por um cara desse que vai continuar dirigindo. Você acha que ele vai parar de beber e dirigir? Se era a segunda vez? Não vai. Esse cara vai fazer besteira ainda na vida. Não é praga, tá na cara. Tá ali, você sabe o que vai acontecer.
Então veja, quando você não tem um padrão de equilíbrio, ou você vai amar demais a misericórdia, que é o caso, no caso ali por corrupção, né? Porque o ricão lá, para ficar com o rabo do ricão preso, né? Aí o policial, depois que precisar de alguma coisa, chega lá, ô doutor, nós liberamos lá, resolvemos um problema lá, um emprego com um primo, sabe como funciona? E aí, você não tem a justiça. Então, o fato de não ter equilíbrio entre justiça e misericórdia gera a situação que nós vivemos no mundo. Porque a justiça ou a misericórdia vão ser aplicados de acordo com os benefícios para mim. E o que Deus quer é que tenhamos o quê? Equilíbrio. E por isso, então, que ele referenda os 10 mandamentos sobre a base da liberdade. Onde todo mundo tem o direito de ser livre. Essa é a ideia. Usando da justiça, usando da misericórdia. Se o cara se colocou numa situação de escravidão, tudo bem. Então, aplique-se a justiça, porém, não ao ponto de extremar. Com amando a misericórdia. E vivendo em temor do Senhor. Então, o padrão é isso. Então, os 10 mandamentos, irmãos, é tido como um modelo ético completo e inigualável. Não existe na história da humanidade nenhum sistema que se mostrou tão eficaz como os 10 mandamentos. Ele traz resposta, e se a gente conseguisse colocar uma comunidade, uma sociedade dentro desse padrão, pronto. Então, ele é um sistema, um modelo ético completo e inigualável. Nele nós temos princípios norteadores que possibilitariam uma vida mais digna e harmônica para todos. Eu já citei, né, até coloquei lá no grupo, Dennis Prager, acho que é isso que assim que pronuncia, que é um americano judeu, hoje deve estar com 70 e poucos anos. Ele é uma personalidade pública, radialista, fundador da Universidade Prager, comentarista político, e ele fez uma sequência de vídeos sobre a importância dos 10 mandamentos. Eu não sei quantos aqui já assistiram, mas eu pus o link lá no grupo. É uma maneira muito simples, né? É um vídeo com ilustração, apesar de ser legendado, é muito legal. Se você tiver a oportunidade de ver lá, vale a pena. E eu vou falar muita coisa aqui, apontar muita coisa aqui, daquilo que o Dennis Prager fala nessa sequência de vídeos que ele fizer. Então, é interessante ouvir essa posição, principalmente porque ele é um judeu, né? Então, ele olha dentro da cultura judaica também para o propósito dos 10 mandamentos. Então, nessa sequência aí, ele apresenta alguns pontos importantes que eu convido você a assistir lá, uma vez que o link está. Se não, é só procurar lá 10 mandamentos, Dennis Prager. Tá? Se você ver no slide aqui, está o nome dele aí, ó, Dennis com 2 N's, Prager. Aí você vai achar que está disponível lá no YouTube. E aí ele apresenta o seguinte, que todos, independente pessoa crê em Deus ou não, se você pega esse sistema aqui de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, e apresenta como um sistema para ser aplicado na humanidade, mesmo que o cara não crê em Deus, todos nós vamos concordar que, primeiro, os 10 mandamentos são relevantes, porque ele trata de coisas que são críticas no relacionamento da humanidade. A questão da religiosidade, a questão da idolatria. Você fala, mas isso tem gerado um monte de escravidão nessa vida. Meu amigo, olha lá para a Índia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver fotos daqueles homens, por exemplo, escravizados pela religiosidade, vivendo como ermitão. Ou então, nos templos consagrados ao rato, aos macacos, cheio de doença, cheio de uma série de situação. Tomando banho no Rio Grande, com aquela sujeira, aquele negócio terrível. O negócio era tão complicado, porque eles não enterram os mortos, eles jogam os corpos no rio, que, imagina, não sei quantos bilhões de habitantes, não sei quantas pessoas são jogadas por dia no rio.
Imagine a podridão desse rio. E o povo tomando banho, não sei o quê. Uma escravidão que a idolatria traz. Não precisa, mas é um direito. Tudo bem, mas tirando esse óculos, se a religião está certa ou errada, você vê que aquela religião ela está escravizando o cara. Que quando o marido morria, a mulher tinha que ser enterrada viva, junta do marido que morreu. Então, a idolatria escraviza. Quando você vê os 10 mandamentos dizendo, olha, Deus é o único Deus, adore somente a Ele. Amigo, você já evita aqui um punhado de problemas. Você não faz nem ideia. Ok? Então, todos, vão entender que é relevante. Primeiro, é sublime, é essencial, porque todas essas questões, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não mentir, não dar o falso testemunho, são questões que são extremamente relevantes para o convívio fraternal, harmônico, é essencial. E aí o Dennis Prager vai dizer o seguinte: sem Deus, toda moralidade é apenas uma opinião e crença. Os 10 mandamentos só faz sentido porque ele está embasado na autoridade de um Deus. Porque como nós falamos nisso, senão você acha que matar é certo, eu acho que matar é errado. Você acha que roubar é certo, eu acho que roubar é errado. Vira uma questão simplesmente de opinião. Mas quando você coloca isso sob a autoridade de um Deus, então ela passa a realmente ser relevante, ser essencial. Segundo ele, nós precisamos de Deus, pois as pessoas são incapazes de configurar o que é certo e errado sem uma autoridade suprema. Vamos pensar na legislação, das nossas leis aqui humanas. A nossa Câmara, os deputados aí, seja estadual, seja vereadores, ou seja federal. Eles conseguem chegar num consenso para definir se uma lei é boa ou ruim? Nunca chega. Porque é sempre opinião. Liberação da maconha. Você vai ter gente defendendo e gente combatendo. Legalização do aborto. Vai ter gente que acha que é certo, gente que acha que é errado. E vai ser isso o resto da vida. Por quê? Porque a nossa civilização, a nossa sociedade tirou Deus da jogada. E a partir do momento que a gente é uma geração consequente, de um momento histórico que decretou a morte de Deus, e que a igreja, como eu já disse há algum tempo, está vivendo o período das 2 testemunhas mortas, porque a nossa palavra não faz mais diferença nenhuma nesse mundo. Está presente o corpo aqui, mas só esperando o dia que vai ser ressuscitado e ouvimos a voz subir para cima, porque nós não temos mais voz nesse mundo. A igreja não faz diferença nenhuma mais, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. É o período das 2 testemunhas mortas de Apocalipse. E aí, como eles tiraram Deus da família, tirou Deus da política, do governo, da escola e até da igreja, porque hoje tem igreja que não tem nada a ver mais com as coisas de Deus, fala a verdade. São clubes, são associações de fato. Aí quando você tirou Deus da jogada, então nenhuma discussão vai ter um amparo real. Vai ser opinião, vai ser crença. Não, você acredita que é assim, eu acredito que é assado. E daí? E aí você chega no ápice, que é o seguinte: você faz o que você acha certo, eu faço o que eu acho certo. E a lei passa a ser geral. Se você acha que você tem o direito de abortar, porque o corpo é seu corpo, suas regras, então o governo vai falar o seguinte: cada um decide por si. Se você não concorda, então tudo bem, não concorda, não concorda. Agora, não obrigue quem concorda o aborto,
a entrar dentro da sua opinião. Não, peraí, nós não estamos falando de opinião, nós estamos falando de um padrão de preservação da vida, de exaltação da liberdade, que inclusive o feto tem. Aí falou, não, isso é religiosidade. Então qual que é o padrão de hoje? O padrão de hoje é jogar tudo na conta da religião e não na perspectiva da autoridade suprema de um Deus. A partir do momento que você tira Deus da jogada, os 10 mandamentos vira a regra do rancho. Os 10 mandamentos vira regrinha de república universitária. Não faça xixi fora do vaso. Tampe a lata de lixo. Não ponha a cueca para secar atrás da geladeira. Vira isso. Regrinhas de acampamento. Não tem mais peso. E o cara fala, eu não concordo, meu amigo. Eu só tenho uma cueca, vai ficar atrás da geladeira, porque aí seca de um dia para o outro. Se tem regra, é problema de vocês. Porque é a minha opinião, é a minha crença, pronto, acabou. Então, aí, quando você tira Deus da jogada, dos 10 mandamentos, passa a ser uma listinha de adolescente que escreve aquilo que acha que deve fazer. Entendeu? E por isso que a gente não consegue hoje alcançar um padrão ético na sociedade. Porque aí cada cabeça, uma sentença. E inclusive com aval do governo. E debaixo da mesma bandeira que foi fundamentada os 10 mandamentos. A liberdade. Cada um tem a liberdade de fazer o que quer. Como que ele chega nessa conclusão? Tirando Deus da jogada. E esse é um processo de desconstrução, mas não está acontecendo hoje. Isso aí já acontece há 100 anos. Então nós somos fruto de uma geração que tirou Deus da equação. Só que Deus como o Dennis Prager vai dizer, é a fonte da lei moral. Se você tira Deus da jogada, você perde o efeito da lei moral. Por que Deus é essencial para a manutenção da sociedade? Porque o fato de eu saber que eu vou ter que prestar conta, como nós falamos na devocional hoje da reunião de oração, né? Que eu vou ter que prestar conta diante de Deus e que todas as minhas obras, quer sejam boas, quer sejam más, serão julgadas, meu amigo, eu vou pensar 2 vezes antes de eu fazer a besteira. Eu sei que um dia eu vou ter que me apresentar diante do juízo do Senhor Todo-Poderoso e eu vou ter que dar conta das minhas obras. Agora, se eu tiro Deus da jogada, eu lá estou preocupado com o julgamento de Deus? Deus não existe, logo o tribunal não existe. Vida eterna não existe, morri, acabou, me crema e me joga no pé da laranjeira, que está tudo certo. Então, veja o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Então, nós vamos estudar o padrão dos 10 mandamentos, mas a fonte dessa lei moral tem que estar em Deus. Disse Deus todas essas palavras. Ele é a fonte. E aí nós vamos ter uma dificuldade muito maior, porque a sociedade já matou Deus. E aí a nossa ética pautada nesse Deus e no princípio da sua lei moral, da sua moralidade, vai entrar em rota de colisão com o padrão do mundo. E é por isso que, quando nós nos posicionamos eticamente sobre qualquer assunto, qual que é a acusação? Você é intolerante religioso. Você é fanático. Essa é uma posição por causa da sua religião. Não é assim que está acontecendo? Quando você assume um compromisso diante de qualquer situação, fala, isso é fanatismo. E mais, é falta de amor, ele vai falar para você.
Porque quando você fala assim, não, mas eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus, cara? Que Deus que você tem que amar? Você tem que amar as pessoas que estão aqui perto de você, tolerar elas, acolhê-las. Que Deus, cara? Nunca ninguém viu. Para com isso, isso é invenção dos homens. É o ópio. Ok? E aí então ele tira Deus da jogada. Nem a moralidade que você quer apresentar como uma solução harmônica para a sociedade vai ter fundamento. Porque ele fala, não, é sua opinião. Você acha que é isso? Eu não. Olha a dificuldade da nossa geração. Por isso que vai ficar cada vez mais difícil. Agora, isso não isenta a nossa responsabilidade como crentes de temer a Deus e de guardar os seus mandamentos. Isso não nos isenta. Deus continua sendo a fonte de toda a moralidade e essencial para a sustentabilidade dos 10 mandamentos ou da lei moral de Deus. Tudo bem? Se tiver pergunta aí, fica à vontade. Vamos lá. Os judeus olham para as afirmações contidas no texto e não apenas os mandamentos propriamente dito, né? Quando a gente fala os 10 mandamentos, a tendência nossa é vir aqui para Êxodo 20 e já focar qual que é o primeiro mandamento, qual que é o segundo mandamento e por aí vai. Já os judeus fazem diferente. Eles veem tudo isso como comandos, né? Por isso que há até uma distinção. Eles incluem, inclusive, o prefácio como um fator determinante para compreender os 10 mandamentos. E, nesse sentido, eles estão certos. Porque se a gente sacar o fato de que os 10 mandamentos estão embasados na autoridade divina e em busca da liberdade, ou em defesa da liberdade, aí você perde muita coisa. Então, nesse sentido, a visão do judeu sobre os mandamentos, que eles chamam comandos, né, é muito mais preciso do que nós. Nós vamos ver, por exemplo, na nossa confissão de fé, que o nosso, apesar de falar do prefácio e tudo mais, mas o foco nosso é para os mandamentos propriamente. E o judeu não, ele põe tudo no pacote, porque ele sabe que se tirar Deus da jogada, os 10 mandamentos perdem o seu valor. Porque a fonte da moralidade não está no mandamento, mas está na autoridade de quem o deu. Né? Chega para um cara que não crê em Deus e fala assim, rapaz, você não pode mentir. Você não pode dar falso testemunho. Você falar isso para um cara descrente, ele vai dar risada na sua cara. Você está de brincadeira, cara. Aconteceu um negócio lá, o patrão chega para nós, viu, o que aconteceu? Fala a verdade, eu vou perder o emprego. Ou então chega um amigo e fala, cara, se perguntar, diz que eu não estava aqui. Se eu não dou esse falso testemunho, o cara vai ser prejudicado. Aí você fala, não, vamos fazer o que é certo, cara. Mas você está louco, cadê o seu amor pelo cara? Ele tem família. Só mentira não vai fazer mal para ninguém. Rapaz, mas no tribunal é um juiz, não sei o que. Não, mas não. Promete falar a verdade, somente a verdade, toda a verdade, em nome de Deus? Que Deus? Deus não existe, prometo. E aí mente de cara lavada. Porque tirou Deus da jogada. E a vida que segue. Como que você vai colocar uma moralidade num padrão desse? Não tem como. Por isso que a questão ética, irmãos, é um negócio tão sério e precisa começar no coração de cada indivíduo. O que nós falamos, né? Eu não lembro se foi escola dominical, sei lá o que foi. Nós, como crentes, muitas vezes olhamos para um padrão político e falamos, tem que ter moral, onde já se viu, né? O povo é tudo corrupto mesmo. Só que nós, no nosso dia a dia, nós fazemos as mesmas coisas. Passamos na frente da fila, adquirimos produtos piratas,
contratamos empresas que sonegam. Ah, mas a carga tributária é muito complicada, pastor. Não tem jeito. Meu amigo, para manter o sistema é isso aí, cara. Não quer? Olha aí. Vai para qualquer canto aí, começa um país novo lá, ué. Se você quer viver dentro do sistema, dá esse sistema. Ou então, age de modo com os meios para mudar o que pode ser mudado, ué. Agora não. O que acontece? A gente reclama de quem está lá em cima, só que a gente faz as mesmas corrupções aqui embaixo. Diante de Deus, nós vamos ter que prestar conta das mesmas coisas. Agora, por que a gente faz isso? Porque a gente, na verdade, no fundo, tirou Deus também do nosso coração. A gente acha que Deus só está nos olhando quando nós estamos dentro da igreja no momento do culto. Na hora que eu saio daqui para fora, Deus nem sabe quem eu sou. E aí eu ajo de acordo com o meu coração. E aí eu faço besteira e durmo tranquilo. Isso que é o pior. E venho no outro domingo com a cara mais lavada, como se eu fosse o cara mais piedoso de tudo. Não é assim que funciona, irmãos. O mundo matou Deus, mas Deus continua vivo. Deus não está morto, não é isso que diz o filme lá? Deus não está morto. E o nosso dever é temê-lo e guardar os seus mandamentos. A base dos 10 mandamentos está nisso. Certamente não podemos desprezá-lo e não o fazemos. O Catecismo Maior de Westminster, ele trata do assunto na pergunta de número 101. Pergunta 101 do nosso catecismo diz: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Aí ele vai dizer: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da servidão. O judeu amplia aqui com o verso primeiro. Para o judeu é: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Mas nosso catecismo maior, de Westminster, ele explica o que significa isso. Ele diz assim: nessas palavras Deus manifesta a sua soberania como o Senhor, como Jeová, o eterno, imutável, todo-poderoso, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto, por isso o Senhor, né, o Yahvé, com todo o seu povo e com o Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Então o nosso catecismo, a nossa confissão de fé apresenta essa ideia de que Deus é a base, o fundamento da moralidade que Ele mesmo exige de nós. Para aqueles que desprezam a Deus, que deixam Deus de lado, então os 10 mandamentos não vai ter valor nenhum. Vai ser igual aviso de banheiro de rodoviária. Ninguém observa. Está lá, todo banheiro de rodoviária tem lá um monte de aviso, você já viu? Não suba no vaso, não jogue papel não sei na onde. Só que você chega, todo banheiro de rodoviária, o trem está tudo contrário àquilo que a regrinha está falando lá. Você tira Deus da jogada, é isso que vai acontecer. Como fundamento das declarações do Catecismo Maior de Westminster, ele utiliza os seguintes textos. Então, o próprio texto de Êxodo 20, verso 2, e tantos outros textos que apontam para essa autoridade de Deus, para essa soberania de Deus e para esse poder de Deus em relação à determinação da lei ou de um padrão moral para todo mundo. Tudo bem? Nós não vamos ler esses textos, você depois tem lá em PDF, lá na nossa página, lá o Catecismo Maior, só você procurar lá e se tiver interesse depois de estudar texto a texto, vai estar lá disponível. Então vemos que o prefácio, irmãos, apresenta Deus como essa autoridade legal e que visa promover uma sociedade livre. Por isso ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei
da terra do Egito, da casa da servidão. O objetivo dos 10 mandamentos é conduzir a humanidade para viver uma sociedade livre, gerar liberdade. Tudo bem? E essa é a expressão, então: eu sou o Senhor teu Deus, que te da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos lá. Prager, o Dennis Prager, ao afirmar sobre o prefácio lá nos seus vídeos, ele faz algumas afirmações, ele enfatiza algumas coisas que eu achei interessante, por isso coloquei aqui. Primeiro, Deus é a fonte da lei. Aqui está a base do monoteísmo ético. Deus é um ser ético e a fonte da moralidade. Reforçando mais uma vez, os 10 mandamentos só vai ter peso e vai produzir o que ele propõe a produzir se Deus for a fonte disso. Vamos imaginar dentro da educação dos seus filhos. Você chega com seus filhos e fala assim, não pode roubar. Aí seu menino fala assim, mas por quê? Ele tem 2. Meu amiguinho tem 2, eu não tenho nenhum. Por que eu não posso roubar? Sem Deus, qual que é o argumento? Você fala, não, porque isso não é certo a fazer. Não, mas a senhora está falando que não é certo. Eu conheço um monte de gente que passou pelo Carandiru que falava que era certo. A senhora está falando que não é certo, mas o Marcelo Odebrecht diz que é. E ele é rico, a senhora não é nada, então é melhor ouvir ele. E aí? Veja, se você não tiver baseado no fato de que existe um Deus soberano, que olha e que vê todas as coisas e que nos julgará um dia, você não tem um porquê da moralidade. Irmão, se não tem Deus, se não existe vida após a morte, não tem um porquê de você ser santo. Não tem um porquê de você viver uma vida de moralidade. Não tem um porquê de você cumprir com a sua palavra. Se Deus não existe e não existe vida após a morte, a vida é essa aqui agora, meu amigo, aproveita. Faça o que você tem que fazer agora. A vida é uma só, vai dizer o mundo para você. Se não existe Deus, se não há moralidade, e se não existe vida eterna, vida após a morte, juízo e tudo mais, mate e morra. É aquilo que Paulo fala, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Então vamos curtir. Tenha quantas mulheres você quiser, tenha quantos homens você quiser, dá o tombo em todo mundo, compra, não paga mesmo, xinga todo mundo, desobedece todas as autoridades, porque a vida é uma só, cara, aproveita, vai viver, vai curtir. Porque se Deus não existe, não há moralidade, não há vida eterna, não há vida após a morte, não há juízo eterno, mas por que você vai se preocupar em andar direito? Por que você vai se preocupar em ser fiel à sua esposa? Por que você vai se preocupar a pagar suas contas em dia? Por que você vai se preocupar em respeitar a propriedade privada? Invade mesmo, rapaz. Toma na força. Porque se Deus não existe, não tem o porquê de eu ser moral. Não tem o porquê de eu andar correto. Se não tem vida após a morte, se eu morri, acabou, beleza, pelo menos eu vou curtir. Pelo menos eu vou fazer o que der na minha cabeça. Veja, se você tira Deus, não existe moralidade. Não tem o porquê. Por que eu vou respeitar o meu pai e minha mãe, se não existe Deus? Por que eu não vou matar aquele que está me perturbando, se não existe Deus? Por que eu não vou invadir a casa do meu vizinho, se a televisão dele é maior que a minha? E eu estou aqui, não estou enxergando direito, eu preciso de uma televisão maior. Ou seja, se não tiver Deus, não tem o porquê de existir moralidade. E como nós pregamos recentemente, se não é Deus restringir o nosso próprio pecado, meu amigo, e o pecado, inclusive, dos próprios ímpios, nós estávamos vivendo na barbárie. Ninguém podia sair de casa, meu amigo.
Já assistiu Mad Max? É aquilo. Barbárie em cima de barbárie. É homem matando homem para tentar se preservar e ficar com o último cigarro do pacote. Não teria o porquê de você trabalhar, não teria o porquê de você formar família, não teria o porquê de você investir sua saúde, seu dinheiro na educação dos seus filhos, não teria o porquê de ter afetividade. Por que eu vou ter protegendo o filho? Se morrer, morreu, cara, eu vou cuidar da minha vida. Sem Deus não há moralidade, irmãos, essa é a realidade. Deus é a fonte de toda moralidade. E o processo que nós estamos vivendo neste mundo é justamente decretar que Deus morreu, e que então, se Deus não existe ou Deus morreu, não tem o porquê de eu viver uma vida moral. Então eu vou dar vazão às minhas pulsões. Hoje eu acordei querendo, sei lá, fazer tal coisa. Então, aí faz, meu amigo. Não existe moralidade. Estou conseguindo te mostrar a situação que nós estamos vivendo? E que a morte, então, declarada de Deus pela filosofia e pela sociedade, é o grande ponto para a barbárie. Porque sem Deus eu não tenho moralidade, eu não tenho o porquê de respeitar a liberdade do outro. Porque eu não temo a Deus, eu não tenho porquê de te tratar bem. Se você é meu funcionário, eu não tenho porquê de te dar direitos. E se eu sou empregado, não tem porquê de eu ser fiel a você. Se der uma oportunidade, eu te mato e tomo a sua empresa. Veja, sem Deus, não tem porquê de ter moralidade. Não tem porquê de eu honrar o meu pai e minha mãe. Ficou velho, peso morto? Vamos matar e fazer churrasquinho para vender, porque, rapaz, está dando trabalho demais. Agora troca fralda, põe fralda. Não, o que é isso? Que morra logo. Não tem Deus, não precisa mais honrar pai e mãe. E sabe qual que é o grande problema, irmãos? É que a morte de Deus está chegando dentro da igreja. As pessoas já não agem mais com a moralidade bíblica dentro da igreja porque acham, Deus, se Deus não morreu, ele é um babaca. É um frouxo. Porque a gente faz as coisas e nada acontece, então, vamos tocando a vida. Meu amigo, não brinca. Não zombe de Deus. Segunda coisa que o Prager diz: Deus nos libertou para vivermos segundo o padrão dele. Os 10 mandamentos vai trazer um padrão para uma sociedade livre, mas ao mesmo tempo atrela ao compromisso que temos com o legislador, com Deus, que nos livrou. Por que eu vou agir de modo correto, ou da forma que Deus quer que eu ande? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Ele. Porque Ele me livrou, Ele me libertou. É nele que está a fonte da minha salvação. Ele que me tirou da escravidão do pecado e da casa da servidão. Literalmente tirou Israel do Egito e espiritualmente nos tirou das trevas. Então, o fato de Deus ter nos libertado, nos libertou para vivermos agora segundo o padrão dele. Por isso que em alguns momentos a Bíblia nos chama de servos de Deus. E a palavra é escravo. Nós somos comprados. Então a ideia é que agora vamos satisfazer aquele que nos comprou. Ele é o nosso comandante. Então nós vamos fazer a vontade daquele que nos arregimentou.
Então Deus nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, da condenação do pecado, para que a gente agora ande de acordo com o seu padrão. Agora, se eu acho que a salvação é fruto dos meus próprios méritos, por que eu vou obedecer esse Deus? Olha o problema aqui da salvação por méritos e não da salvação da graça. Eu não tenho que agradecer a Deus, fui eu que resolvi dar uma chance para Ele. Fui eu que aceitei Jesus. Se eu não fizesse, eu não ia ser salvo, né? Entendeu? Então, a falta de entendimento sobre o benefício que Deus nos traz, essa libertação, acaba batendo aqui de frente com a minha moralidade. Por que igrejas cuja salvação depende do homem, você tem mais imoralidade? Pesquisa isso para você ver. Quanto mais a ênfase teológica é antropocêntrica, mais pecado você tem naquela igreja. Porque o foco está no homem. E a moralidade do homem já está furada. Ele diz, e se hoje eu cair, amanhã eu me arrependo, então aí amanhã tudo certo. O importante é o seguinte, eu não posso morrer sem me arrepender. Porque a salvação eu ganho, eu perco. Eu ganho, eu perco. A CCB, né? Tem esse padrão de uma maneira... Uma semana estava no inferno, no domingo, ou no dia que ia na igreja, voltava a salvação. No outro dia já estava perdido de novo. Então, aí o que acontece? Cara, quer saber? Essa semana eu já chutei a jaca mesmo, já está com o pé sujo, então já vai. Essa semana. Domingo eu vejo o que eu faço. Aí chega no domingo, estou salvo de novo. Então, toda doutrina que coloca a questão da salvação, da libertação da salvação no próprio homem, é uma comunidade que vai tender muito mais à imoralidade. E dependendo do caso, o cara chuta o pau da barraca e fala, quando eu estiver perto de morrer, eu penso em voltar para a igreja. No leito da morte eu digo, Jesus, me perdoa. E pronto. Só não posso morrer de infarto fulminante. Agora, se eu tiver 2 segundos para pedir perdão, tá tudo certo. Por quê? Porque o foco está no homem. Pode falar. Estou salvo já de novo. Estou salvo de novo. Emocionalismo, puro emocionalismo. Então veja, Deus nos libertou para viver no padrão dele. Então, para aquelas igrejas que o foco da salvação está em si e não em Deus, não foi Deus que fez a obra, foi eu que dei uma chance para Jesus. Para esse tipo de igreja, a moralidade vai ser algo em segundo plano. O cara vai dizer assim, não, a Bíblia diz, se confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Né? Se a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, que Deus ressuscitou nele, em teu coração crer que Deus ressuscitou, será salvo. Então tudo bem, eu não preciso fazer nada, eu já falei isso, então já estou salvo. Não preciso ter moralidade. Só que aí pega só um ponto e despreza todo o restante das Escrituras. Então eu sou um tranqueira, mas eu já falei com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. Então está tudo certo. Meu amigo, não é assim não. Tá bom? Terceiro ponto que ele põe aí. Deus quer que sejamos livres. A liberdade está no fato de cumprirmos com os nossos deveres. A liberdade não está na ausência de deveres, irmãos, mas está no fato de você cumprir a moralidade, porque isso vai garantir a sua liberdade e a liberdade do outro. Vamos pegar um exemplo. Você pega honrar pai e mãe. É um dever. Só que isso, o fato de você honrar seu pai, honrar sua mãe, além da promessa que já está embutida na própria lei, isso vai trazer liberdade. A tendência é que seus pais confiem mais em você, a tendência é que seus pais te dê oportunidade a mais na vida,
a tendência é que seus pais continuem investindo em você. Agora, pega um filho que é uma desgraça para o pai, uma vergonha. O que esse pai e essa mãe vai fazer? Vai chorar a pitanga, porque o filho é um filho de Belial, né? Miserável, só traz desgosto. E aí ele vai, vou largar. E aí você acha que isso é liberdade. Mas na verdade você está vivendo uma escravidão e uma consequência pela prática da falta do cumprimento de um dever que geraria tanto a sua liberdade quanto a dos seus próprios progenitores. Falso testemunho, é mentira. Você já viu o quanto a gente fica escravo quando a gente mente? A gente fica escravo da mentira, escravo de nós mesmos e escravo daqueles que sabem que nós mentimos. Fulano, você não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Aí você fica na mão do cara. Sendo que a verdade traria libertação. Então, a lei, a moralidade de Deus é sempre para apontar a ideia da sua própria liberdade. É até antagônico, porque é o seguinte: exige um dever, mas um dever que vai te conduzir à sua própria liberdade e à liberdade daqueles que estão perto de você. Mesmo num exercício de senhorio, que é o caso quarto mandamento, né? Que é o guardarás o sábado, a ideia na perspectiva moral é você igualar todo mundo, dando um dia de descanso para todo mundo. O empregado, a vaca, o boi, a mula, o estrangeiro, seja lá quem for, todo mundo tem o mesmo direito num dia, todo mundo é igual diante de Deus. Essa é a moralidade. Nós vamos estudar isso mais devagar, mas essa é a moralidade. Mesmo que alguém esteja debaixo do jugo de alguém, em um momento da semana ele tem igualdade. E isso, irmãos, traz alento. Imagine você trabalhar 7 dias por semana, a vida inteira. Sei lá, 12 horas por dia, num sistema de escravidão. Sem liberdade nenhuma. Isso mata. Se não mata você, faz você matar quem está te colocando nessa situação. Agora, se há uma equidade aqui. Eu estou nessa situação, ou por uma situação que eu causei, ou temporário, mas eu tenho um dia onde eu tenho o amparo da liberdade. Nesse dia eu descanso. Isso traz esperança, isso traz renovo, isso traz alento. Veja, a lei, ela tem o objetivo de trazer essa sensação da liberdade, mesmo que seja temporário. E Dennis Prager ainda vai dizer que Deus demonstra que se preocupa com a sua criação na lei. Porque ele não trata só do homem, da sua relação com Deus, da sua relação com o próximo, que já é a criação, mas também com toda o ecossistema, vamos dizer assim. Dá uma olhadinha aqui comigo, Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento, né? A partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, é um dia em que todo mundo é equiparado, até os animais. Isso gera alento, isso gera esperança, isso gera mais produtividade, isso gera qualidade de vida, maior tempo de vida. Veja, é uma lei que ela mantém a justiça e a misericórdia em equilíbrio.
E depois você vai olhar na lei, você tem várias situações em que o escravo, se tivesse a oportunidade de sair da situação de escravidão, que ele deveria assim fazer. A própria Bíblia garantia direitos a ele. Inclusive, se ele tivesse condição de trabalhar e juntando aquilo que ele ia ganhando para pagar a sua própria liberdade, ele podia fazer. Então, veja, é uma moralidade que aponta para a ideia da postura igualitária para todos. Não existe um sistema como esse, irmãos. Agora, para que ele funcione, Deus tem que ser a fonte. Deus tem que ser a fonte da moralidade. Se Deus estiver fora da jogada, acabou. E não tem nem o porquê de você ser um cara bom. Se Deus não existe, você é um tonto em agir corretamente com as pessoas. Porque você tinha que estar aproveitando para fazer toda a sua vontade. Cleiton. Não, veja, é a perspectiva da religiosidade ou da moralidade. Dentro da perspectiva cerimonial, se você tem um dia santo, acabou. Aí é cerimonialismo. Agora, dentro da moralidade, aí você tem alguns pré-requisitos. Qual que é a moralidade? Todo mundo tem que ter um dia de descanso na semana. Aí a convenção nossa que vai determinar. Pode ser segunda para você, terça para ele, quarta para ele. Porque eu não tenho a obrigação de, nesse dia do descanso, da perspectiva cerimonial. Quando eu tinha a lei cerimonial andando junto com a lei moral, então eu tinha que descansar o sábado, não podia trabalhar no sábado, mas para cumprir o quê? As exigências cerimoniais. Aí eu não podia fazer nada. Hoje o princípio mantém. O que a gente faz como comunidade? A nossa confissão de fé, ela trabalha nesse sentido, de considerar o domingo como sábado cristão. E aí você vai ver que dentro da nossa confissão, a tendência é essa, ó, não compra, não vende. Porque a ideia é o seguinte, como que eu vou exigir de uma pessoa estar aqui na igreja, ou estar adorando ao Senhor, ou estar servindo ao Senhor, se eu estou gerando demanda para ela? Então, o princípio, você está correto, é isso mesmo. A gente deveria pensar nisso. Agora, nós estamos quebrando a moralidade? Não necessariamente. Estaríamos, se porventura não existisse na nossa sociedade o direito de uma folga semanal. Aí nós estamos quebrando a moralidade. Mas aí, infelizmente, o sistema capitalista inventou o sistema de 5 dias, como é? 5 dias descansa 1? 5 por 2, né? Então o cara, uma semana ele descansa na segunda, na outra semana ele descansa na terça, na outra semana, não é assim que vai fazendo? Acho que ele traz para frente, segunda, domingo, sábado, tarará. 6 por 1? 6 por 1. E aí vai voltando, né? Então, você trabalha 6 dias, descansou na segunda. Aí trabalha mais 5 por 1. Aí vai voltando. Então, quer dizer, mantém a moralidade que é o descanso semanal. Então, por isso que você não cria grandes problemas, tal. Agora, por que chega nesse papel? Porque aí é a questão do sistema capitalista, de produtividade e tudo mais. O ideal era que houvesse uma convenção para que esse dia fosse também um dia para que houvesse adoração ao Senhor. Mas como não há mais aquela ligação com a lei cerimonial, você pode adorar a Deus todo dia. Vamos lá. Ou a segurança, sempre. Não, essa questão cerimonial é tão assim, o foco era tanto na perspectiva cerimonial, que o próprio Jesus fala. O próprio sacerdote quebrava o sábado. Quando ele tinha que fazer a circuncisão de uma criança. A circuncisão de, no 8º dia tem que ser, o menino nasceu na sexta-feira,
vai ter que circuncidar no sábado. Não, no sábado nós não podemos. Não, a própria lei permitia você quebrar o sábado, em algumas situações. O próprio governo de Israel chegou a essa conclusão, né? O que aconteceu? Os inimigos invadiram Israel quando? Todo sábado. Você quer saber o dia que o inimigo vai invadir Israel? Sábado. Porque é o dia que o cara não pode lutar, o cara não pode pegar. A própria lei já tinha lá algumas situações que te permitia quebrar o sábado? Sim, tinha. Mas o que acontece? O judeu que era tão fissurado na lei cerimonial, ele preferia morrer no dia de sábado do que quebrar o sábado. Então, com o tempo, o próprio judaísmo mudou isso. Tanto é que todas as questões essenciais funcionam no sábado. Não funcionam as questões não essenciais. Por exemplo, transporte público não tem mesmo no sábado. Sexta-feira, antes do pôr do sol, se você perder o ônibus, meu amigo, vai camelar a pé. Porque não tem. Só que hospital, polícia, exército, todas as questões funcionam. Agora, na perspectiva cristã, como você tem a ideia do cumprimento da lei cerimonial, se fica só o princípio moral, então o princípio moral ele vai ser aplicado. Se você tem um dia na semana, ótimo. E aí você consegue equacionar essa questão. O hospital tem que estar todos os dias aberto. A polícia tem que trabalhar todo dia. Né? Sistema prisional. O carcereiro tem que ter lá. Porque senão, imagina, se é o sábado, na sexta-feira à tarde o carcereiro fecha, pessoal, até domingo. Chega domingo, quem está lá? Então, veja, como a lei cerimonial já foi cumprida, fica somente o princípio moral. E o princípio moral ele pode ser adaptado. O que não pode acontecer é o seguinte, o cara não ter o descanso semanal. Esse é um princípio. Né? E Deus, inclusive, cobra isso, né? Do povo. Quando ele leva o povo exilado, ele diz assim, porque vocês não guardaram o dia que eu tinha determinado para vocês guardar. Durante tantos anos vocês não guardaram, isso eu somei, dá tanto tempo, vocês vão ficar exilados então agora de descanso, tanto tempo. Olha só que situação. Para Deus mostrar que aquele negócio era um negócio sério. Tudo bem até aqui, irmãos? Quando a gente for tratar aqui do quarto mandamento, aí a gente vai tratar mais dessa divisão da lei cerimonial para a lei moral e fica mais claro. Por isso que a gente não precisa hoje guardar o sábado na perspectiva cerimonial, né? E sim, só com o princípio moral. Mas vamos lá, para a gente terminar. Apenas ao olharmos para o prefácio dos 10 mandamentos, nós podemos observar aqui vários ensinos preciosos. Né? Mas a ideia é, então por que os 10 mandamentos não resolveram o problema? Se os 10 mandamentos é relevante, é um sistema único, perfeito, por que não resolve? Porque as pessoas desprezam o legislador e, consequentemente, a legislação. Tiram Deus da jogada. A partir do momento que Deus não tiver mais autoridade na vida do povo, não tem o porquê de eu guardar a moralidade que Ele exige de mim. Sem falar, obviamente, na morte espiritual que todos nós nascemos nela, que já é um empecilho para a guarda da moralidade de Deus, o pecado que está em nós. Então, mas mesmo assim, imaginemos que não tivéssemos essa consequência natural do pecado, nascendo espiritualmente morto, o fato de desprezarmos o legislador, o Deus que traz a lei, de não considerarmos ele como autoridade, eu desprezo a própria lei. Que aí a gente constantemente desobedece aquilo que seria para o nosso próprio bem. Se a gente conseguisse, né, sintetizar o que Miqueias pede para nós, né, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, esse equilíbrio entre justiça, misericórdia e temor ao Senhor, aí certamente nós conseguiríamos caminhar dentro do padrão moral exigido por Deus. Agora, qual que é o primeiro passo, então, para que você comece, em demonstração de gratidão ao Senhor,
a viver debaixo da moralidade apresentada nos 10 mandamentos. Reconhecer de fato a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se Deus de fato for o Senhor da sua vida, os 10 mandamentos vão começar a te direcionar nessa vida. Caso contrário, meu amigo, se Deus não for tão importante assim para você, a gente vai falhar na prática dos 10 mandamentos muito mais do que a gente já falha. Porque a gente vai jogar nas costas aí desse Deus longânimo, né, para não dizer banana, esse Deus que não aplica justiça nunca, que Deus que faz vistas grossas, que vai deixando passar. E aí a gente vai se amoldando ao padrão lá de fora. E o padrão lá de fora é totalmente contrário ao padrão da moralidade de Deus. O padrão lá de fora é de idolatria, é de ganância, é de escravidão, é de mentira, é de não ter palavra, é ausência de honra, é ausência de proteção familiar, é a busca pelo prazer, pela concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E aí a gente vai seguir esse padrão, porque esse padrão é mais fácil. Porque a nossa carne já é inclinada para isso. Então aí as coisas andam dessa maneira. Se Deus não for a fonte dos 10 mandamentos, nós não vamos nem querer saber quais são os 10 mandamentos. E se Deus não for de fato o Senhor da nossa vida, muito provavelmente você vai ser um religioso, mas nunca vai andar humildemente com o Senhor, amando a misericórdia e praticando a justiça como Ele requer de nós. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Sobre esse prefácio aqui, como essa essência de colocar Deus como a fonte dos 10 mandamentos, o tanto que isso é importante. E isso já de certa forma nos conduz, né, a entender que aquele que já despreza Deus, você não consegue apresentar a moralidade para o cara. Você não tem como exigir do cara ser justo, ser misericordioso. Não tem. Né? Você trabalha com o cara não crê em Deus, o cara não está nem aí para Deus. Aí você chega para ele e fala assim: meu amigo, não é de infidelidade, rapaz. O cara vai falar: o que é isso? Você está louco. Ser fiel? Não, para com isso. Vamos aproveitar a vida, cara. E aí quando você tira Deus, você tira toda a moralidade, as pessoas vão dar vazão às pulsões, né? Veja, alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre a questão do divórcio na nossa região. Acho que em 2012. Vamos pôr, 10 anos atrás. A proporção já estava em 50%. Há 10 anos atrás. De cada 2 casamentos, um terminava em divórcio. 10 casamentos, 5 terminavam em divórcio. 50% era a proporção. E tinha uma situação assim, que até saltou os olhos, isso dados do IBGE na época, cidade de Viradouro, que a gente está plantando uma igreja lá, a Ampli, né, está plantando a igreja, 80% dos primeiros casamentos terminavam em divórcio. De cada 10 casamentos, 8 terminavam em divórcio. Aí você fala: o que isso traz de prejuízo para a sociedade? Amigos, se a gente tivesse como mensurar financeiramente, já seria um prejuízo terrível. Mas eticamente ou moralmente falando, é algo absurdo. Porque o divorciado e a divorciada, ele não vai ficar orando o resto da vida, meu amigo.
ele vai simplesmente rejeitar o padrão de casamento. Ele fala assim, casar nunca mais. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, meu amigo. Enquanto eu não sair com todas as moças do RH, eu não sossego. Enquanto eu não sair com todos os moços da diretoria da empresa, eu não sossego. E cada semana tá num barzinho com um, vai para Ribeirão com o outro. E aí a promiscuidade chega assim a situações extremamente elevadas. Por quê? Porque a pessoa já teve vida sexual ativa, agora não tem mais a figura do cônjuge, tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir querido. É como a Clarissa vai para a vitrine, né? Facebook, põe um versículo embaixo ainda, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Põe lá um decotão. E meu amigo, sai de baixo que o trem vira um negócio que você não faz, você não tem ideia. Sem falar o problema dos filhos, porque ele vai. E aí a ideia é a seguinte, eu tenho direito de ser feliz, gente. Mas por quê? Porque a moralidade já foi jogada fora. Aí as pulsões carnais dão vazão. E aí o negócio vai. Que aí gera filho indesejado. Aí já deixa para a avó criar. Aí dali a pouco já tem 2, 3 filhos, um de cada pai. Aí esse negócio dá briga de pensão. Aí esse negócio já vira, não dá uma educação, não tem autoridade masculina mais sobre essas crianças. Aí vira um problema em cima de outro problema. E aí eu gosto mais desse filho do que daquele, porque desse pai que dá pensão, do outro não dá. Aí é desgraça elevada a exponencial, que você não tem mais ideia do que pode acontecer. Aí essas crianças que já nasceram e cresceram nesse contexto, depois vai formar família, vão entrar na mesma estatística. E aí você fala assim, não, mas depois melhora, né, pastor? O segundo casamento dá certo? Não, aumenta. É sempre 10, 15% a mais. Se o primeiro casamento tem 50% de divórcio, o segundo casamento tem 60, 65% de divórcio. Aí o terceiro, pastor, aumenta mais 10 a 15%, 70 a 80%. Aí você fala assim, o problema é o casamento? Não. O problema foi o primeiro cônjuge? Não. Porque se não tinha dado certo para o segundo, não. Mas o cara que casa a terceira vez, 80% dos casamentos, do terceiro casamento, termina em divórcio. E é até mais fácil divorciar a segunda vez. Você já passou pelo... Porque divorciar a primeira vez é crise. Nossa, aquele negócio pesa. Mas depois que foi a primeira vez, não tem mais vergonha. Meu amigo, do primeiro eu já divorciei. Agora vou aguentar esse aí? Não, divorcia também. Aí casa com o terceiro. Falei, já não aguentei 2, vou aguentar esse aqui agora também? Não, tá dando muito trabalho. Vai embora. E aí a moralidade vai pro ralo. Porque não tem mais o porquê de você ter fidelidade, não ter respeito, você perde tudo isso. E a tendência é essa. Quando você tira Deus, a moralidade vai embora. E aqueles que vivem uma situação que é cristão e que estão nessa situação, eles sabem o quão difícil é. E vai começar um relacionamento até dentro da igreja. Pastor, vou arranjar uma mulher crente, vou arranjar um homem crente. Aí está dentro da igreja. E aí fala assim, ei, nós vamos namorar? Vamos namorar. Mas e aí, como que nós vamos viver esse negócio? Você já foi casado? Eu fui casado. A gente pode ter relação antes de casar?
Aí fala, não pode. Só que sai do culto e fala assim, vamos almoçar, jantar na sua casa hoje? Vamos. Então eu vou entrar para fazer uma oração com você, tá bom? Pôr você na cama e fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida essa semana. Meu amigo. Intenção maravilhosa de orar. Sabe o que vai acontecer? Não preciso nem te contar, né? Você já sabe o que vai acontecer. Difícil, irmãos. E quem causou todo esse negócio? Nós mesmos, por não observar um princípio de moralidade que sempre estava escrito ali, que sempre estava apresentado, não só para o crente, mas para toda a humanidade. Se tirou Deus da jogada, a moralidade vai para o ralo. Infelizmente, essa situação. Tudo bem? Vamos encerrar. Tem alguma pergunta aí, tudo tranquilo? O pessoal está quietinho hoje? Vamos ver aqui. O Lucas, Valdívio colocou alguma coisa? O Lucas, isso aí mesmo, é a moralidade, o Tarso, o Lucas aí. Você tira a ideia de que existe um Deus, que existe a moralidade, que existe um julgamento e que existe vida após a morte, aí você não tem o porquê de observar moralidade nenhuma, você faz tudo que der na sua cabeça, porque a vida é aqui agora e o importante é ser feliz. E essa é a filosofia do mundo hoje. E tem muito crente que ensina isso, hein? Tem muito crente que o casalzinho lá está passando por problema. O padrão bíblico é o seguinte: as mulheres idosas ensinem as mais novas a amar os seus maridos e os seus filhos, serem boas donas de casa. Lembra lá do padrão bíblico? Hoje as mais velhas falam assim: filha, não faz igual eu não, aguentei meu marido aí, 60 anos na cabeça, está dando trabalho, larga mesmo, vai curtir sua vida, vai aproveitar. Você é nova. Eu não tenho mais jeito, estou num caco só, estou uma veieira só, está tudo bagunçado. Mas você não, você ainda pode pegar ainda vai ter um partidão para você ainda. E às vezes até indica, eu conheço um irmão da igreja lá que ficou viúvo, filézão. Não está batendo nem a biela ainda. Dentro da igreja, você vai ver gente te incentivando a esse negócio. Ou não, eu não estou falando de coisa que não existe. Infelizmente existe.